Mais uma vez eu chamo a atenção dos irmãos para aquilo que acabámos de cantar. É sempre bom lembrarmos que quando estamos a cantar não é só cantar. É bom pensar no que estamos a cantar. E esta música que acabámos de cantar era é uma oração de entrega. Quero entregar-te todo o meu ser. Então é sério. Porque se estamos a dizer a Deus que nos queremos entregar a Ele, que queremos depender dEle, que queremos estar realmente a viver com Ele, uma vida para Ele, com Ele, então isso significa, irmãos, que tem de ser mesmo verdade. Não pode ser só palavras a saírem da boca. Aliás, uma das coisas que acontece muito nos nossos dias é que, e ao longo da história também sempre aconteceu isso, foi muitos cristãos serem aquilo que nós chamamos de cristãos nominais, não é? Cristãos de nome. Falamos muito, prometemos muito, dizemos que acreditamos muito, mas depois, na prática, na realidade, fica-nos a faltar alguma coisa que seja de concreto na vida real. Então, é muitas vezes aquilo que nós chamamos de cristãos nominais. Há um livro, eu não sei pronunciar o nome do autor, é Craig Groeschel. Craig Groeschel. Ele escreveu um livro que tem por título O Cristão Ateu. O Cristão Ateu. É um livro que fala sobre aquele cristão que sabe tudo, crê no Senhor, é aquilo que se pode dizer, é um bom crente, sabe os versículos da Bíblia de cor, vai à igreja, serve na igreja, canta muito bem, mas depois não vive aquilo que fala. Porque na hora da verdade, a sua fé é uma fé que tem muitas dúvidas. É aquele tipo de cristão que nós poderíamos dizer que ora para que Deus faça alguma coisa, acreditando que Deus não vai fazer nada. Não é? O que eu hoje gostaria de falar com os irmãos, neste mês que ainda estamos a celebrar como mês da Igreja, é que um apelo para que nós possamos ter uma fé viva, uma fé real, uma fé verdadeira, uma fé sincera, uma fé que não seja apenas uma fé de dizer eu acredito. A Bíblia diz, tu crês que há um só Deus? Fazes bem, até os demónios creem, mas mesmo assim não há salvação para eles. Não só da boca para fora, mas algo que vem do coração e que transforma a nossa vida. Dando seguimento àquilo que foram as nossas leituras nas últimas semanas, como sabem, nós tivemos há bem pouco tempo a falar e a celebrar a Páscoa. A Páscoa ainda não acabou. Aliás, ela não acaba. Porque o Senhor ressuscitado, o Deus vivo, permanece vivo. Não é? E o que é que aconteceu depois de Jesus ter ressuscitado? Nós vamos ao capítulo 20 de João, Evangelho de João, capítulo 20, e eu convido os irmãos a lerem comigo o versículo 19. João 20, 19. Evangelho de João, quarto livro do Novo Testamento. O primeiro é Mateus, o segundo é Marcos, o terceiro é Lucas, o quarto é João. Se já está em Atos dos Apóstolos, já passou. Se já está em Coríntios, já passou muito. Então, João capítulo 20, versículo 19 diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e àqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. Ora,
Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não puser o dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé, e chegou a Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também, em presença dos seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Irmãos, nós estamos perante um texto que, mesmo aqueles que não conhecem a Deus, mesmo os que não conhecem este texto bíblico, que aqui está escrito, conhecem a expressão que, como é que é? Ver para crer, não é? Como São Tomé, dizem alguns, pelo menos aqui em Portugal, neste país católico, ser como São Tomé, ver para crer. Toda a gente conhece. Mas realmente Tomé tem fama. Mas os outros discípulos também não creram. Às vezes nós ficamos a olhar para Tomé como sendo aquele incrédulo, aquele que faltou ao culto e depois perdeu a bênção, não é? Porque ele não estava lá na primeira vez. Então muitos de nós às vezes somos como Tomé. Faltamos ao culto e depois, olha, aconteceu no domingo passado uma coisa tão boa. Jesus estava lá. Não estava lá, só vendo. Então vem. Ele no outro domingo já estava, o Tomé. Mas não foi só o Tomé que faltou ao culto e que não tinha fé. Eram outros. Somos nós. Eram os discípulos daquela altura. Os discípulos muitas vezes foram confrontados por Jesus por não terem fé. Alguns episódios os irmãos conseguirão lembrar-se. Quantas vezes Jesus dizia: homens de pouca fé, não é? Homens de pouca fé. Às vezes perante milagres que eles estavam a ver, mas que não, mesmo assim a sua fé não era despertada. O próprio Pedro andou sobre as águas, depois começou a ter medo, começou a afundar-se. E o próprio Senhor Jesus diz: porque duvidaste, homem de pouca fé. Ele duvidou e começou-se a afundar. Isto porquê? Porque muitas vezes a nossa fé é baseada em coisas falsas. É baseada em algumas coisas que não têm fundamento, que não são alicerce. Nós vemos aqui no versículo 19 que foi a tarde do primeiro dia da semana. É curioso, aqui são uns à partes naquilo que eu quero falar, mas é só para chamar a vossa atenção e despertar-vos para alguns pormenores aqui no texto bíblico. Era o primeiro dia da semana. Sabem qual era o primeiro dia da semana? Era o domingo. Os discípulos estavam reunidos. 8 dias depois, também no primeiro dia da semana, eles estavam outra vez reunidos. Portanto, no primeiro domingo, o Tomé não estava, no segundo domingo ele já estava. O que prova que realmente a igreja, desde o princípio, se reunia ao domingo para lembrar a ressurreição do Senhor Jesus. Não é? Então, diz aqui que nesse primeiro dia da semana, as portas do lugar onde eles estavam cerradas, os discípulos estavam lá e estavam com medo. Com medo. Os discípulos estavam com medo dos judeus e tinham-se ajuntado. E nessa altura chegou Jesus, posto no meio deles. Imaginem, tudo fechado, não é? Tudo fechado. E Jesus aparece no meio. Não tenham medo. Paz. Talvez alguns deles se lembraram naquela altura o que Jesus disse. Está uns capítulos antes deste. Deixo-vos a minha paz vos dou. Mas eles não estavam com paz. Eles não estavam com paz, estavam com medo. Os discípulos, em muitos lugares, reagem
muito emocionalmente àquilo que Jesus está a fazer. Diz que eles ficaram alegres. Há algumas passagens, por exemplo, em Marcos, no capítulo 16, o versículo 10, onde também está referido este episódio. Marcos 16, 10, diz assim, o texto de Marcos, lá no último capítulo do Evangelho de Marcos, diz que quando Jesus apareceu, aliás, podemos ler a partir do versículo 9, diz: E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demónios, e partindo ela anunciou àqueles que tinham estado com eles, os quais estavam tristes e chorando. Portanto, a primeira reação dos discípulos perante aquilo que tinha acontecido com Jesus era tristeza e choro. Lá em João diz que era medo. Mas depois diz, ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. Então, os discípulos não creram, não foi só Tomé, foram todos, não o creram. Depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam no caminho para o campo. Sabemos que está relatado o tal caminho de Emaús, não é? E indo eles anunciaram aos outros, mas mesmo assim, ainda estes não creram. Finalmente, apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade, dureza do coração, por não haverem crido no que tinham visto já ressuscitado. Então, aqui Marcos diz, várias vezes Jesus foi aparecendo e eles não creram. Não foi só Tomé. Foram muitos, foram todos os seus discípulos. E não creram porquê? Porque eles estavam, há textos bíblicos que dizem que eles estavam como que cegos de tristeza. Outros dizem que eles estavam assim como que cegos, por exemplo, Lucas 24, 41 diz que eles não conseguiam perceber porque estavam cheios de alegria, ou seja, alguma coisa tinha acontecido, eles estavam espantados, a notícia era boa, estavam alegres, mas estavam confusos e tudo isso levou a que não crescem. Estavam fechados, encerrados dentro de portas, com medo. O que acontece muitas vezes na vida do cristão é que o cristão tem uma fé muito baseada nas suas emoções. Se acontece alguma coisa boa, fica alegre. Se acontece alguma coisa má, fica triste. Se não acontece nada, fica preocupado, ansioso. E então a sua fé, ela vai conforme os seus sentimentos. A sua fé vai conforme as suas emoções. Irmãos, a nossa fé não pode basear-se em emoções. Porque as nossas emoções são inconstantes. Os irmãos já tiveram dias de acordar bem dispostos, alegres. Toda a gente tem que pular e dançar e rir nesse dia. Às vezes há quem não goste desses dias, não é? Porque não estão virados para esse lado. Mas depois temos aqueles dias em que nós acordamos, até costuma-se dizer em português, com os pés de fora, não é? Acordamos mal dispostos. Acordamos, está tudo mal. Não queremos ver ninguém. As nossas emoções são inconstantes. Havia uma música, um espiritual negro, que dizia Sometimes I'm up, sometimes I'm down. Não é? Às vezes eu estou em cima, outras vezes estou em baixo. E se a minha fé vai com as minhas emoções, umas vezes eu estou em cima, outras vezes eu estou em baixo. Umas vezes a minha fé é grande fé, outras vezes a minha fé é pequena. E às vezes são aquelas pessoas que nós encontramos e que um dia nos dizem, pastor, tenha fé, acredite. Não duvide, pastor, já tenho tido irmãos a animar a minha fé. E eu, ai que bom, este irmão está cheio de fé. No outro dia, vou eu todo animado com a fé que ele me animou. Irmão, ai pastor, sei lá, não sei. Então, fé é baseada nas emoções. Esta fé é uma fé inconstante. Esta fé é uma fé que não agrada a Deus. É uma fé que não serve. Mas há outras pessoas que têm uma fé baseada nas experiências. E aqui ela é representada por Tomé. Tomé é aquele que representa todas aquelas pessoas que a sua fé é baseada nas experiências. Se acontece alguma coisa, a minha fé está boa.
a minha fé está animada. Deus respondeu à minha oração. Orei, vejam só, orei de manhã, à tarde, recebi a resposta. Grande fé. Mas ainda há aqueles, ainda não tinha acabado de orar, a resposta veio. Nós já tivemos experiências destas, não tivemos? Já. Eu já tive, pessoalmente, alguns dos irmãos têm testemunhado disso. Nós, como igreja, já tivemos essas experiências também, de ver Deus responder na hora. Mas, se a nossa fé depende destas experiências, a gente pergunta, quando não há experiências? E quando nada acontece? O que é feito da nossa fé? Há muitas pessoas que ficam assim. Eles estão à espera de ver para crer. Em João, no capítulo 8, é relatado quando Jesus ressuscitou Lázaro. Os irmãos recordam-se desse episódio, não é? O seu amigo Lázaro já estava morto fazia 4 dias. Jesus foi lá com os seus discípulos. É interessante que, e eu depois falarei sobre isso, antes de irem, Jesus disse aos discípulos, vamos lá, e o Tomé foi um que disse, é melhor não ir, vamos morrer todos, não é? Ele estava assim, meio era aquilo que se dizia, um crente realista. Isto está difícil. Mas diz aqui, no versículo 30 de João 8, no versículo 30, diz que Jesus, depois de ter feito o milagre, falou, e o versículo 30 diz, dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Desculpem, eu tinha falado fiz aqui uma confusão, tinha falado do Lázaro, mas não aqui foi no caso da mulher adúltera, na conversa com os discípulos, depois o discurso que Jesus faz. Peço desculpa que eu já estava a enganar-vos, não é? E Jesus fala aqui que eles creram ao ouvir essas palavras. Eu irei falar sobre isto um bocadinho mais à frente. Creram ao ouvir as palavras. Mas a minha referência agora era realmente quando Jesus esteve com a mulher, com Lázaro, peço desculpa, e o ressuscitou. Diz que aqueles que viram aquele milagre, eles acabaram por crer, porque Jesus tinha feito sinais, porque Jesus tinha feito milagres. E muitos deles chegaram mesmo mais tarde a pedir milagres a Jesus, a pedir esses milagres para que Jesus fizesse milagres. No entanto, Jesus disse que se negava a fazer esses milagres, porque eram pessoas que queriam acreditar, mas precisavam de ver. Precisavam de ver. Precisavam de passar por uma experiência. Precisavam de ter qualquer coisa palpável para crer. Ora, a Bíblia diz-nos que aquilo que nós podemos ver, apalpar, tocar, já não existe fé, porque está ali. Em Hebreus é-nos dito que a fé é a certeza das coisas que não se vêem, não é? A certeza das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Isso é fé. Se eu estou, aquilo que eu vejo, se me disserem assim, atrás de ti há uma cruz e está iluminada, e eu disser assim, é verdade, eu acredito. Eu não acredito, eu fui ver e constatei. Agora, se eu disser, acredito naquilo que vocês estão a dizer, mesmo sem ver, ou se a luz começar a piscar porque vai-se fundir, alguém disser, pastor, a luz está a fundir-se, a cruz está a arder. Não acredito. Ou então acredito. É fé quando eu não vejo. E mesmo assim creio. Quando eu preciso de passar por uma experiência, quando eu preciso de passar por ter uma prova, então não é fé. A minha pergunta agora, a minha questão é esta. Onde é que está baseada a tua fé?
estamos num culto, as músicas foram fantásticas, a pregação envolveu-nos a todos, o ambiente era tal que até nos arrepiávamos. E saímos dali e dizemos, a minha fé hoje foi fortalecida. Anda 500 metros, já não há música, já não há arrepios, e a sua fé vai. Ou então no domingo seguinte já não acontece a mesma coisa. E a fé, nós estamos a basear em emoções e em experiências. Onde é que nós devemos basear a nossa palavra, a nossa fé? É na palavra. É na palavra. A Bíblia diz-nos que a fé vem pelo ouvir. Romanos capítulo 10. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra. Em Romanos 10, essa palavra que é aí ensinada a todos nós, deve ser o que nos deve motivar a procurar. Procurar a palavra e realmente basear a fé que temos nessa mesma palavra. O versículo 17 de Romanos 10 diz, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Se a nossa fé for baseada na palavra de Deus, nós estamos a fundamentar a nossa fé em algo que é imutável, porque a terra e o céu passarão, mas as minhas palavras, disse o Senhor, não hão de passar. Se nós estivermos a basear a nossa fé na palavra, quando nós temos dúvidas, quando nós estamos confusos, nós vamos à palavra e vamos encontrar aqui conforto, consolação, orientação para a nossa vida, firmeza para a nossa fé na palavra. Palavra de Deus. Não nas palavras que ouvimos por aí, que lemos por aí, na palavra de Deus. Quando voltamos a João 20, neste episódio que acontece com Tomé, diz que Tomé, um dos 12, o versículo 24, chamado Dídimo, ou seja, era chamado de gêmeo, Dídimo quer dizer gêmeo, talvez ele tivesse um irmão gêmeo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, se eu não tocar lá no lugar dos cravos, se eu não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. 8 dias depois, Jesus deu-lhe a oportunidade para ver, deu-lhe a oportunidade para tocar, deu-lhe a oportunidade para ter a experiência. É pela misericórdia do Senhor. Deus é tão misericordioso para connosco, que mesmo assim Ele nos vai mostrando às vezes sinais. Mas cuidado, irmãos, a nossa fé baseada apenas em experiências é uma fé ioiô. Vai e vem, não é? É assim que acontece com o ioiô. Não tem base. É uma fé que não agrada a Deus. Pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua graça, Ele pode nos permitir ter algumas experiências. Mas atenção, as experiências que a gente vive não são resultado da nossa fé. São resultado da graça de Deus para que a nossa fé seja edificada. Porque há muitas pessoas que acham, ai, aconteceu isto, eu tenho muita fé. Ai, aconteceu aquilo, eu tenho muita fé. A verdade é que se não acontecesse isso, se calhar não tinha fé nenhuma. Não é pela nossa fé, é pela graça de Deus. Muitas pessoas às vezes oram e pedem a Deus para fazer um milagre, para fazer alguma coisa. Não porque tenham muita fé, mas porque querem ver alguma coisa para que a sua fé tenha base. Tenha uma base. Uma vez houve alguém que me disse, não aconteceu nada na minha vida, como é que eu posso falar de fé aos outros? Aquela pessoa que me disse isto, estava a querer falar de fé aos outros, baseada naquilo que lhe acontecia. E ela devia falar de fé aos outros, baseado naquilo que a palavra de Deus fala e diz. É aqui que está a fonte, é aqui que está a base, é aqui que está o alicerce. No versículo 9 deste capítulo 20, diz-nos que quando Jesus ressuscitou e eles não creram, mesmo aqueles que foram ao sepulcro, não entendiam. Maria estava com os olhos, Maria Madalena estava com os olhos vendados,
e também João e Pedro foram. E no versículo 9 diz, porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Jesus, no caminho de Emaús, também critica aqueles dois que iam lá porque estavam cegos e não entendiam as Escrituras. E uma das coisas que levou a que os discípulos e todos aqueles que seguiram a Jesus não crescem logo, de imediato, que Jesus tinha ressuscitado, foi porque não entenderam, porque não basearam essa sua fé nas Escrituras. Porque se o tivessem feito, se tivessem dado crédito àquilo que Jesus disse, eles nem sequer precisavam de acreditar que Jesus tinha ressuscitado. Sabem qual era a diferença? Se eles tivessem dado crédito às palavras de Jesus, eles acreditavam que Jesus ressuscitaria antes de ter ressuscitado. Porque ele disse que isso ia acontecer. E eles desiludiram-se quando aconteceu a morte de Jesus, não esperaram a ressurreição, admiraram-se com o milagre da ressurreição, espantaram-se e não creram nele. Há uma grande diferença. Fé é quando eu digo, o meu Deus é fiel e vai fazer. Não é quando eu digo, o meu Deus foi fiel e fez. Ele é e vai fazer. Aquilo que ele tem prometido, ele vai cumprir. Aquilo que ele falou, vai acontecer. A sua palavra é verdadeira. Basear a nossa fé na palavra de Deus. E atenção, na palavra de Deus, não nos meus desejos, não na minha vontade. Porque muitas pessoas pensam que fé é que Deus vai fazer tudo aquilo que eles querem. Eu quero, eu desejei, eu já pedi, já pus lá a palavra mágica, que é em nome de Jesus, então vai acontecer tudo. Não é assim, meus irmãos. Esta é a fé que nós temos nele, esta é a confiança que nós temos nele. Diz lá em 1 João, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se ele nos ouve naquilo que pedirmos, então sabemos que alcançamos as nossas orações. Quando nós oramos, irmãos, quando nós falamos com Deus pedindo alguma coisa, a Bíblia nos diz e dá-nos condições para o fazer. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Pedis para gastares apenas nos vossos prazeres. Então, aqueles que pedem apenas para seu proveito, para seu prazer, para seu deleite, esses não recebem. E depois dizem, tive pouca fé. Ou alguns pastores também dizem, não tiveste porque não tinhas fé. Não. O que a Bíblia nos diz é que a fé é quando eu tenho confiança e peço com confiança a vontade de Deus. É o que diz lá em 1 João 5,14. 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos nele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Mas a condição é a sua vontade. E onde é que eu me baseio nisto? Na sua palavra. Naquilo que ele diz. Na sua palavra. Então nós podemos ter uma fé baseada nas emoções, podemos ter fé baseada nas nossas experiências, e essa fé é sempre instável. Ou temos fé baseada na sua palavra. Como diz a palavra de Deus, muitos não creram porque endureceram o seu coração e não creram na palavra. E o Senhor Jesus, na sequência desta conversa com Tomé, ele diz, tu creste porque viste. Felizes, bem-aventurados, são os que não viram e creram. O versículo 29 de João 20. Na conclusão, Jesus diz, felizes os que não viram e creram. Eu acho que nós podemos nos dar por felizes e por alegres, porque nós não vimos. Nós não vimos. E cremos. Mas muitas vezes achamos que não chega. E queremos mais.
E tal como aqueles lá no tempo de Jesus, que viram milagres e mesmo assim ainda pediam mais milagres, porque apesar do que viam não queriam. Às vezes nós enganamos pensando, dizendo assim, se eu visse assim um grande milagre, a minha fé ficava... Irmãos, nós às vezes fechamos os nossos olhos e tal como eles, os milagres estão a acontecer à nossa volta e nós não estamos a ver nada. Não estamos a ver nada. E tanta coisa Deus está a fazer. Só o facto de nós estarmos aqui, estarmos a respirar, estarmos a conversar, estarmos de saúde, é um milagre. É um milagre. Os irmãos passam agora pelo campo e começam a ver flores a nascer. Quem as semeou? Quem as plantou? É um milagre. E se abrirmos os olhos, nós vamos ver tantos milagres. Mas tantos mesmo. Mas isso é tão natural. É natural? Não é. Bem-aventurados ou felizes os que não veem e creem. Porque esses, Deus recompensará a sua fé. E esses que não veem e creem, verão de certeza absoluta. Porque Deus é fiel. E aqueles que querem ver para crer, são tristes, são infelizes. Porquê? Porque a sua fé só existe, e a sua alegria só existe, e a sua certeza só existe quando há coisas. Não há coisas, não há fé. Não há fé, não há alegria, porque não há esperança. Felizes aqueles que não veem e creem. Que Deus possa fortalecer a nossa fé, de tal modo que nós nos sintamos alegres todos os dias. E possamos dizer, como dizia Abacuque, mesmo que esteja tudo mal, ele não dizia por estas palavras, não é? Mas ele dizia, mesmo que o produto da oliveira minta, mesmo que não hajam ovelhas lá na malhada, ou seja, mesmo que esteja tudo errado, eu continuarei a alegrar-me no Senhor. E quando nós assim fazemos, não há ninguém que se alegre em Deus, mesmo quando as coisas não estão a acontecer, que não veja depois as coisas a acontecer e não perceba que Deus esteve lá o tempo todo, porque Ele nunca nos deixa, nunca nos desampara, nunca nos abandona. Crê nisto, porque isto é fé. Crê nisto, porque isto é fé. E é aquela fé que agrada a Deus. Uma fé baseada nas suas promessas, na sua palavra. Que o Senhor aumente a tua fé e que a tua fé se fortaleça cada vez mais na palavra do nosso Deus. Que o Senhor vos abençoe.